A questão de herbs, ela vai estar sempre presente, porque na rua a gente está usando dados móveis, né? Então, os dados móveis, eles estão sempre conectados a alguma antena. Então, isso é uma coisa que vai estar acompanhando o tempo todo, além dos próprios aplicativos. Mas, claro, a maior parte dos aplicativos a gente não vai ter acesso direto à nossa geolocalização, exceto o Google ou alguns outros aplicativos até de acompanhamento diário que a pessoa possa ter, um Strava, um Life. Tem alguns aplicativos bem específicos que deixam o registro à mostra, por assim dizer. Sim. Tu citou Herb, e eu acho que assim, a gente acaba falando Herb, e a gente parte muitas vezes do pressuposto de que a gente sabe o que a outra pessoa está ouvindo, né? Uhum. E aí, explica para o advogado, para a advogada que está nos ouvindo, o que é Herb? Porque talvez a pessoa não saiba. E o que é que a gente pode ter de informação a partir dela? Perfeito. Eu acho que é um tema bem interessante, né? A gente começa a se acostumar a falar sobre alguns dados técnicos e, de alguma forma, o óbvio, o básico, ele sempre tem que ser reafirmado, retrabalhado. Mas a estação rádio base é um nome que, a sigla que vem ali na planilha e que está estabelecido, as pessoas já estão acostumadas a trabalhar. Estação rádio base é a Mas antena do celular. É a antena. É a célula que recebe que vai conectar com o teu telefone. De maneira bem objetiva é isso. Tá, e a gente consegue saber onde a pessoa estava ou estava, com que qualidade, com que precisão? A precisão, ela varia muito. Isso até é uma questão que falta literatura na parte criminal sobre o como tratar. A gente vê algumas tratativas um tanto que se pressupõem algumas coisas. Tem algumas imprecisões ali. Né? O que a gente sabe de básico, que sempre é utilizado, é que a herb ela vai ter um alcance, ela vai ter uma determinada área de atuação, uma determinada direção, onde o sinal é mais forte, e um campo de cobertura. E isso pode variar a depender da tecnologia, a depender da densidade de herb. Isso é uma coisa muito importante, principalmente para a cidade, né? Se está dentro da cidade, às vezes está a 1 quilômetro de uma herb que registrou um local de um fato, e isso não necessariamente significa que aquela herba faria sentido registrar, porque pode ter 10 herbes ao redor daquele 1 quilômetro antes daquela que foi registrada. Sim, então pode haver cobertura daquela antena, Exato. Porém antenas mais próximas dariam a cobertura a partir dali. E, naturalmente, a antena mais próxima com disponibilidade é a que vai ser utilizada. E aí, numa questão de contexto, essa prova pode ser positiva, negativa, ou pode-se dizer, cara, ela é indeterminante para o fato? Sim. Quando se tem um local, digamos, uma cobertura que atende um local de um fato, por si só isso não prova que a pessoa está no local do fato. Só prova que ele está numa região de cobertura daquele fato. Mas, por outro lado, a herb é uma ótima prova para dizer que alguém não estava em algum lugar. Porque se tu está numa cobertura completamente distinta... E aí, claramente, você não está naquele outro ambiente. Então, isso é a diferença da prova, ela é muito mais para dizer onde você não está do que onde você está. Tá, e é interessante porque muitas vezes a gente pega processos em que o que a gente tem de informação de herb é, na verdade, um relatório da Polícia Civil, com algum mapinha desenhado, alguma coisa assim, com mais ou com menos qualidade, com pouquíssima informação e com algumas afirmações, dizendo que fulano estava ou fulano não estava no local de acordo com aquilo. Porém, não tem um acesso integral a relatórios, a informação da própria operadora. Mas chega para as defesas, chega para os advogados, chega para os profissionais apenas um relatório já manipulado. Isso está certo? Isso absolutamente não está certo. Claramente, isso acontece muito. E a gente tem duas formas que vem o acesso, né? Às vezes vem o próprio relatório já manipulando alguns dados, manipulando não no sentido de ruim, mas do fato de manipular. Aí manipula esses dados e vai ter o quê? Vai ter a tratativa a partir de um viés. Ou eles podem até divulgar os dados, muitas vezes como uma própria impressão no PDF, que dá os dados brutos, eles oferecem os dados brutos, apesar de isso por si só não tem cadeia de custódia alguma, mas esse é um outro tema. Embora que para quem trata essas informações, e a própria Polícia Civil, quando trata essas informações, com certeza não trata num PDF.
Porque a análise de dados, ela necessita uma maneira de manipular. Você precisa trabalhar com aquele dado, né? Precisa filtrar, Você precisa ter a capacidade de filtrar e só se consegue fazer isso com algum sistema, seja que a polícia usa do Guardião, que muitas vezes vai trabalhar com ERB, mas numa planilha de Excel, que as operadoras enviam como uma planilha de Excel, a gente sabe que elas enviam como uma planilha de Excel, e essa planilha aí você consegue trabalhar com esses dados. Você consegue extrair as informações e plotar elas na íntegra num Google Earth, na íntegra em um software específico para análise de ERB, como aquele próprio que a Polícia Civil divulga. Então, essas informações, vir num sistema que você tem a capacidade de analisar, é muito importante, principalmente se a gente está falando de muitos dados. Se é uma ligação só e tem a planilha e tem o PDF, dá para trabalhar. A gente consegue verificar. Provavelmente está numa operação, por exemplo. Agora, se está numa operação que tem uma centena de dados e que estão afirmando coisas em cima dessas centenas de dados, se não tiver o dado bruto num formato adequado, é quase impossível de trabalhar. É muito ruim. E aí você vai ter mais tempo passando para um formato que é operável do que analisando por si só. Tá, então temos 2 pontos aqui. Primeiro é conseguir o acesso integral a isso, porque não pode estar num relatório manipulado pela polícia indicando, por exemplo, dia tal, isso, uma imagem e uma descrição de que a pessoa estava ou não estava, ou descrevendo um caminho e etc. Recebeu só o relatório, ligue os alertas e pense, não, eu quero o dado original. Eu quero a fonte disso que vem das operadoras. Então tem um telefone da TIM, vai ser da TIM, tem um telefone da Vivo, vem da Vivo. Tem alguma atenção que a pessoa tem que dar, por exemplo, o relatório diz que estava no local e ele apresenta a distância, raio e etc. Tem algo que a pessoa pode olhar ali e já pensar, aqui já existe, por exemplo, uma manipulação. A primeira questão que tem que ver é se foi dado o azimuth, né? O azimuth é a direção da ERB. Muitas vezes se indica a proximidade em relação à antena sem indicar a direção da célula que captou. Sim, porque a pessoa pode estar sendo captada pela antena, exato, mas o crime aconteceu para o norte e a pessoa está sendo captada pelo sul. Exatamente. Né? Então tu está no lado oposto, na verdade, né? Então isso é uma questão. E aí tem outras questões que a polícia trabalha com certas simplificações. Por exemplo, a gente é costume de ver, quando a gente mostra o azimuth, fazer uma abertura de um certo ângulo, né? Aí faz o gráfico que a gente vê da Polícia Civil, ele é um gráfico de pizza, né? Seria a onda que é emitida pela ERB. Seria uma simplificação dessa onda, porque o gráfico mesmo, ele é meio que uma bola, assim, que vai se formando. Não é exatamente um pedaço de pizza, mas o ponto é... Vai virar um triângulo, né? Se está numa extremidade desse ponto, também pode se questionar. Por exemplo, peraí, isso daqui realmente está dentro de um ambiente de cobertura ou não? A gente vai ter alguns pontos que precisam ser analisados, não simplesmente se está dentro do pedaço de pizza ou não. Recentemente, nós trabalhamos num caso de ERB, que na verdade era bastante antigo, né? Estava acontecendo um júri, nosso amigo Maurílio, um abraço para o Maurílio lá de Manaus, foi para um júri e nos trouxe essa questão de ERB, porque ERB tem uma dificuldade técnica de explicar ela. Porque o que vai acontecer ali? O dado ele vem a partir de longitude, latitude e vai ter uma distância que é colocada em um azimuth. Cara, tudo isso já é um complicador. Só esses nomes que eu trouxe aqui já são um complicador. Agora, imagina explicar isso para o jurado a partir de um relatório da polícia. Então, nesse caso, nós tínhamos um relatório da polícia com essas informações. O caso era de 15 anos atrás, se eu não me engano, uma coisa assim. E a gente tinha simplesmente desenhos que a gente via, peraí, cara, qual é o raio? Ou seja, qual é a distância que essa ERB tá cobrindo? Qual é o ângulo? Porque não parecia um ângulo tradicional, né? A gente tecnicamente conhece os ângulos aí de 140 graus, né? E ali a gente não tinha nem 90 graus de cobertura. E a gente começou a ver que os relatórios, eles colocavam datas para mostrar horários de uma certa movimentação entre umas 5 ou 6 pessoas, e eles colocavam o nosso cliente com a mesma ERB em 2 cenas de crime. Não, esse é um caso muito, muito evidente, os erros, né? Aí tinha tudo.
tinha herb que apontava pro lado errado, essa questão da direção, né? O crime aconteceu no norte, a herb aponta pro sul. Bom, isso é uma ótima prova para dizer que ele não estava no local do crime. Mas foi utilizada pela polícia na investigação. Num contexto de dizer que ele estava no local. Por quê? Porque, não, tá perto. Não se trabalhou em absolutamente nada essa questão do direcionamento. E tinha também essa questão de, por exemplo, a herb é perto do local dos fatos. E a gente vê que ela está a 2 km de distância. E naquela mesma região, era uma cidade grande, né? Manaus, um ambiente cheio de antenas. Uma cidade gigante. No local do crime tinha pelo menos da mesma operadora 10 herbs mais próximas do que aquela. Então, essa questão de estar nas proximidades trabalha muito com uma questão de ignorância, numa questão de imaginar que ninguém vai questionar em algo que parece certo, mas esse parecer certo ele é basicamente uma cortina de fumaça em cima da realidade da prova, porque ali não tinha absolutamente nenhum contexto. É uma operação que tentava linkar coisas sem nenhum desses elementos se amarrando de verdade, né? Um aponta para um lado, ou não analisa as outras antenas que tem na região, usa a mesma antena para 2 fatos no mesmo horário em situações diferentes.